Então, olha pra vocês verem aí, essa parte eu já soldei, esse remendo aí que eu falei, aquele pequeno, olha. Pra vocês verem a solda, bem corridinha. Então, quando o remendo ele fica certinho, a solda fica... Dá pra você puxar um cordãozinho de solda tranquilo aí de fora a fora. Agora, como ele comprou essas bases que eu falei pra vocês, olha, de dentro, eu vou recortar a parte dele aqui e recortar aqui e colocar desse ponto aqui, que é a emenda, nesse caso aqui, ele tem emenda no, como eu falei pra vocês, o D20 não tem, até fazendo esse acabamento aqui, ó. Como vocês veem aqui, ele tem essa vira. Nesse caso ele não vai usar essa vira aqui, ele não usa essa aqui. Eu vou recortar, desvirar ela aqui e cortar no tamanho certo aqui para vir soldando ela aqui, olha. Fazer o pezinho dela, soldando ela aqui. Essa ponta aqui, olha. Que ela só tá enferrujada até aqui, essa parte aqui. Então eu vou desvirar ela e depois fazer uma vira para aqui nessa largura correta. Então vocês meçam as viras certinha. Ela tem uma vira diferente, mas aí eu vou fazer uma vira já na largura certinha. Então aqui, olha, eu fiz o recorte naquela peça que ele comprou. Acabei de formatar ali as viras. Olha. E agora vou acabar de fazer os recortes finais dela ali e colocar ela aí no lugar. Olha, ó, pontinho todo. Solta só um pedacinho e rebate. Solta um pedacinho e rebate. Porque se você vir soldar, dar o cordãozão de solda aqui, vai empenar tudo e quando esfriar fica difícil o piso ficar assentadinho. Mesmo que é um piso, tem que ter um bom acabamento para que o cara levantar os tapetes e perceber que o carro foi feito um serviço, mas foi feito com um bom acabamento. Aqui, olha, para a solda ficar aqui chapa com chapa, ó, não coloca a chapa uma por cima da outra não, que vai dar infiltração e vai ficar aquela rebarba feia quando o cara olhar pro outro lado. Então mostrar para vocês aqui, olha, já fiz a capa de dentro, olha para vocês verem a soldinha fina, olha. Parte dali também, olha. Agora fazer essa peça daqui, olha. Essa aqui que eu falei que ela vai descer, entra um pouquinho aqui e desce, fazendo esse complemento aqui e pegando aqui no pé onde vai pegar o paralama. E aí ela vai fazer esse complemento aí. Então mostrar pra vocês aqui, olha, quando for fazer esse remendo aí, depois que você já tirou o outro ferrugem do lugar, então é um remendo difícil de desenhar. Então vocês podem usar, olha, use um papelão, encaixa o papelão certinho no lugar. Depois que vocês encaixaram o papelão, vocês vão riscar nessa parte de baixo aí, olha. Vocês vão riscar nessa parte de baixo certinho. Depois que você riscou, olha aí, olha, na quina aí, olha. Tá vendo? Risquei aqui, chegou aqui, risquei lá. E aí faz o corte aqui no papelão. E aí vocês vão fazer essa vira de cima, olha. Essa vira de cima aqui. E aí vai pegar essa parte aí, olha. Vai fazer o fechamento aqui do pé de porta com a capa de dentro da caixa de ar. E aí vai subir esse remendo aqui. Deixe sempre um pouco maior, porque quando a gente vira o remendo, ele vai encolher, porque ele vai ter essa vira aqui que vai assentar. Na parte de baixo, deixe também um pouco maior aí para a parte de baixo, para vocês fazerem esse acabamento. Aí depois que passar para a chapa, a gente vai fazer os recortes. Então no caso aqui, olha, eu já passei para a chapa, olha, aquelas mesmas viras aqui, olha, eu já passei para a chapa. Já fiz o recorte dela. Como ela vai ser virada, ela monta um pouquinho em cima. Aqui vocês vêm com a serra ou com um disquinho fino e vai cortar essa rebarba que passou. Que essa rebarba aqui que é para ficar chapa com chapa para dar um bom acabamento. Depois que vocês fizerem isso aqui e cortar, aí vocês podem soldar ela fora e rebater e dar o acabamento certinho. Depois colocar no lugar e acabar de arrematar. Então olha aí, olha. O remendo vai encaixar aí com facilidade, olha. Ó, pra vocês verem aí como é que vai ficar esse acabamento aí. Aí agora é só chegar o capiol aí e vai finalizar o remendo aí, ficando o arremate certo. Como eu falei pra vocês, se a gente pegasse aqui, ó, esse remendo igual muitos faz, pega o pé de gabine e solda aqui em cima. Aí uma pessoa que vai comprar o carro reconhece e sabe que o serviço foi matado, o serviço. Olha aí agora, ó. Agora a hora que ajustar aqui certinho,
eu vou fazer essa parte aí ainda. E o pé de gabine aqui, a hora que eu terminar aqui, ele ainda tem ainda um pequeno rebaixo aqui, onde é que pega o parafuso. Eu vou ver aqui a medida certinha. Aí vem com a talhadeira aqui batendo aqui, faz essa quina de dentro certinho. Aí bate de lá pra cá e faz o contorno para ele ficar pra cá. Se essa quina for aqui, olha, por fora aqui, a outra é por dentro, pro lado de lá. Bate aqui, talhadeira, aí bate a outra pro lado de lá, para ela puxar pra cá e fazer o relevo, que é esse relevo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Este relevo aqui, olha, ele também tem que ser feito nessa peça aí. Então, como é isso aqui? Batemos a talhadeira pro lado de fora, no tamanho certo. Aí batemos a talhadeira do lado de dentro, já deixando o desconto do relevo. Se o relevo aqui for 2 mm, ou 3 mm, ou 4, vai deixar esse desconto aqui e bater a talhadeira. Depois basta a gente colocar em cima de um cepinho, apoiar essa parte daqui e bater na talhadeira aqui. Essa talhadeira ela tem que estar com a ponta dela morta, não pode estar com corte vivo, porque a gente vai terminar cortando a chapa. Então, olha aí pra você ver, olha como tá ficando aí. Que soldar aqui, que eu terminar de fazer os arremates dela aqui certinho, já faz esse relevo, já recorta tudo certinho para ficar o melhor acabamento possível, para quando a pessoa olhar, ver o acabamento do carro aí. Tô remendo já no lugar aí, cravejado, olha. Pra vocês verem a parte de dentro aqui, olha. Bem acabadinho. Acabadinho. Esse acabamento do piso aí. Aí agora é só dar o capió, como eu falei. Falta a caixa de ar ainda pra fechar. E olha aí aquele ressalto que eu falei pra vocês, olha. Que vai encaixar nesse ressalto aqui. Esse aqui foi feito na alturinha certinha do original, pra não ter problema. E todo pé de porta, quando vocês forem soldar, então vocês têm que escorar dessa parte para essa parte aqui, para quando você estiver soldando o pé de porta não abaixar e terminar riando a porta. Isso aí eu soldei, tirei a escora para fazer os testes para vocês. É o alinhamento do carro, olha, continua aí. Agora colocar de volta a escora para poder soldar a caixa de ar. Então, na hora de vocês alinhar a caixa de ar, nem sempre os dois frisos vão bater igual. Alinhe pelo friso da porta, para ficar um alinhamento correto. Porque se você alinhar só por esse friso daqui, o da porta vai dar erro. Se você alinhar esse aqui certinho, esse aqui tem como você martelar ou você recortar para chegar no ponto certo. E esse aqui não. Se você deixar esse aqui torto, não vai ter jeito. Então você alinha aqui primeiro certinho, deixa certinho o alinhamento da abertura certinho da quina da porta. Aí você vai lá, alinha a parte da frente. Aí depois que você começa a dar o ponto. Deu o primeiro ponto, aí vai pontia tudo. Aí depois você solda. E sempre, como eu falei, colocando o calço lá no canto, o esticador, para firmar a peça aí para não ceder. Então mostrar para vocês esse remendinho aqui de canto de porta. Olha, esse remendo vocês têm que ter muito cuidado com ele para não dar diferença nas aberturas de porta. Então na hora de colocar ele no lugar, meça corretamente aí com a réguinha se o remendo tá casando certinho e se tem equilíbrio aqui, olha, se não tá diferente, olha, se tá tudo alinhadinho nos cantos aqui, que é para dar um bom acabamento lá. E aí, mesmo caso, faz uns ponteamentozinho pequeno. Essa parte de baixo aí, vocês façam o molde com papelão do tamanho certinho para recortar. Para fazer esse relevo aí, olha, certinho, desse lado aqui vocês têm que bater talhadeira aqui, fazendo o contorno da peça aí, certo? E aí vai bater a talhadeira por dentro para fazer o relevo aí, olha. Depois que aí fez isso aí, agora você vai levantar esse relevo. Pode colocar numa parte, numa lateral, colocar por debaixo aí, colocar um cepo por dentro e ir batendo aqui com a talhadeira e depois bater o outro lado. Pode ser nesse caso aqui, por exemplo, olha, a gente caça aqui de um ferro aí que tem o melhor apoio
e vem batendo aqui, depois bate aí. Se você achar uma chapa para poder colocar ela aqui, para ficar perto da outra aí e bater e fazer o relevo, é melhor. É igual no caso você colocar aqui, colocar uma peça aqui de baixo e batendo para fazer o relevo. Ela vai empenar um pouco essa parte aqui, mas fica mais fácil de você desempenar. E depois que você ir fazendo os relevos, que a peça vai ficar firme, para você fazer esse abaulado aqui, ó, vai ser bem mais fácil. Depois é só fazer os recortes certinho. Primeiro vamos soldar essa parte de lá, deixa ela rebatida certinho, aí vem soldando essas partes de dentro aos poucos, para não repuxar de lá, para não dar trabalho rebater, que fica um pouco distante aqui para você estar colocando a mão e rebater. Mas é uma peça que ela não vai empenar fácil não. E quando você estiver soldando, você também vai ver isso aqui, olha, se ela está alinhada com a parte de lá, para você não deixar esse bico para dentro ou para fora. Se ele ficar para fora, a chapa vai afundar aqui. Se ele ficar para dentro, ela vai ficar buchuda aqui e vai ser mais trabalhoso você voltar ela. E quando fazer, dê preferência fazer com os beiralzinhos. Às vezes a pessoa pega e corta aqui por dentro para botar o remendo. Quando o espaço aqui é longe do beiral, dá certo. Mas se você cortar aqui na beiradinha para aproveitar esse beiral, quando você vai soldar, ela cresce aqui. Cresce e aí fica defeituosa a peça. É melhor você fazer assim. E deixa a quina bem feitinha aí para quando você virar, ela dá um bom acabamento. Essa parte de baixo aqui, olha, ela é arredondadinha, então você não vai fazer reto esse beiral até embaixo. Antes de você virar, você dá o corte no beiral. Quando ela está aberta ainda sem virar, você dá o corte embaixo e faz logo esse arredondado dela aí, olha. Esse arredondadinho. Na hora que você fechar aqui, você faz a terminação de solda. Ela vai ficar bem bonitinha, que ela tem um beiralzinho aqui, rodadinho aí. Aí na hora que botar a peça por dentro, você fecha, já dando um acabamento aí. Esse aqui nesse caso, por exemplo, olha, esse cantinho aqui como cortou igual, eu abro ele aqui, deixo ele aberto, abro de baixo também, para poder soldar esse pedaço que está embaixo, para não soldar por cima aqui, que se soldar por cima, na hora que a gente virar esse aqui vai pegar em cima da solda e não vai ter um bom acabamento. Olha o remendo já pronto já, o seu acabamentozinho, olha, para vocês verem que deu um bom encaixe ali, olha. Vou aqui soldar, acabar de rebater os cantinhos dele, fazer o fechamento, vamos ver que dá um bom acabamento aí.